Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, tem uma coisa na Bíblia interessante. Quando a Bíblia fala sobre o livro da vida, a gente, na verdade, imagina o quê? Muita gente imagina que o livro da vida, ele é um livro físico, como se fosse esse aqui, ó. Isso aqui é o princípio de educação moral e cívica. Mas muitas vezes, quando a gente ouve falar ou ler algo sobre o livro da vida, muita gente até chega a pensar que se trata de um livro físico. Mas é isso que a Bíblia fala? Acho que não. Vamos analisar alguma coisa. Nunca se esqueça, queridos, nunca se esqueça que a Bíblia ela foi escrita em três linguagens: literal, figurada e simbólica. Por exemplo, esse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, nós vamos ler o 11 e o 12. Você vê que isso aqui está inserido no juízo final. Esse livro aqui, ele fazia parte daquele cenário de destruição e ao mesmo tempo um cenário de vitórias para aqueles que sobrevivessem ao juízo final, grande tribulação ou do juízo de Deus contra Israel. Apocalipse capítulo 20, o verso 11 e 12. Então, o advérbio é muito importante, então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu. Você veja o que é a linguagem de figura. A terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Dá para você notar que não está falando de nada, não é? Literal. Isso aqui é uma linguagem simbólica. É uma linguagem figurativa. Porque não tem como esse céu, essa atmosfera literal, fugir da presença do Eterno, aquele que estava assentado nesse trono aqui para fazer o julgamento. E vi, preste atenção, os mortos, grandes e pequenos, não tem nada a ver com estatura. Grandes e pequeno aqui está falando posição, porque céu e terra, principados e potestades, não era estatura, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Em qual cenário? No cenário da grande tribulação. Os mortos foram julgados. Como que morto vai ser julgado? É morto em qual sentido? É físico ou é no sentido espiritual? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, não eram mortos físicos, eram mortos espirituais. Porque para esses mortos físicos serem julgados, teria que haver então o quê? Uma ressurreição desses corpos que estavam mortos, viveu outra vez e depois
ser julgados. Agora, o livro da vida. Esse livro da vida, ele é muito mais do que as pessoas estão falando por aí. Por quê? Porque presta atenção nisso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 27. O 21 e o 27. Dá licença, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Apocalipse 21 e 27. Olha que interessante aqui. E não entrará nela coisa alguma impura. Nela é uma referência à Nova Jerusalém. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida, ele ainda existe hoje? Ele é um livro físico? Ou esse livro da vida, ele estava apontando para o Evangelho eterno nos dias de hoje, depois do juízo? O que é ter o nome no livro da vida? O livro da vida é um livro físico ou é o livro da vida secular, a vida corrente que nós passamos hoje? Livro da vida. Qual é a vida que você vive em Deus hoje? Qual é a vida que nós vivemos em Deus hoje? Será que esse livro que os religiosos tanto pregam, será que as pessoas também estão sendo enganadas a respeito desse livro? Esse livro da vida, será que ele não seria uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de, deixa eu achar o verbo, de momentos? Não seria uma espécie de viver em Deus? Não seria o livro da vida uma espécie de momentos ou a sua vida diária que você vive com Deus aqui na terra, ou Deus vive em você, e que você, esse livro da vida, não seria hoje uma espécie de relatório em que você sempre está prestando ao Criador quando você adora a Ele em espírito e em verdade? Porque se esse livro fosse um livro físico, a religião, eles pregam que quando a pessoa aceita Jesus, a religião evangélica, o nome é escrito no livro da vida. E depois, quando a pessoa se desvia, o livro apaga.
o nome apaga. Depois que a pessoa volta para Jesus, entre aspas, o nome é aceso outra vez. Então o anjo apaga, o anjo escreve. O anjo apaga, o anjo escreve. O anjo apaga, o anjo escreve. Mas segundo a Bíblia aqui, capítulo 22, versículo 18, está escrito assim, ó, versos 17 e 18. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. As profecias deste livro. De qual livro estava tratando? Qual o livro que tinha as profecias? As Escrituras. O Velho Testamento tinha as profecias. Porque no Novo Testamento, que começa ali em Romanos, vai até Filemon, não tem profecias para se cumprir, a não ser o juízo de Deus contra Israel. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. É interessante que o versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse fala assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você lavou sua veste no sangue do Cordeiro? Não. Quem que lavou as vestes no sangue do Cordeiro? Foi aqueles que viveram a grande tribulação e sobreviveram. Por quê? Porque fala assim, ó, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, esse texto está inserido naquele cenário da grande tribulação. Eu e você, 2000 anos depois da cruz, nós não lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Até porque, quando nós nascemos, a figura do Cordeiro já tinha passado em Israel. Não existe a figura do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus poderia ser o cabrito de Deus, né? Poderia ser o boi de Deus, né? Poderia ser a vaca, o bode de Deus. Mas por que cordeiro? Qual é a diferença do cordeiro para a ovelha? Você sabe? O cordeiro, a diferença é que ele não passou no processo ainda de adulto para virar um cabrito, uma ovelha, para ter a sua vida de adulto. Cordeiro, ele ainda é virgem. Ele não teve o processo de adulto. Em todos os sentidos que você entender. Até mesmo no sentido íntimo, com a ovelha fêmea. Cordeiro é porque ele é imaculado. Ele ainda não teve a sua experiência em todos os sentidos. Por isso cordeiro. Então fala assim, bem-aventurado, que bem-aventurado na Bíblia é feliz, né? Felizes é aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, entre colchetes, tá? Sabe o que significa quando está entre colchetes? Acréscimos. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É tanto verdade que isso aqui está inserido no juízo, que o verso 15 e 16 fala assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Você está vendo que
amar a mentira e praticar a mentira são coisas diferentes? Amar é, teoricamente, aqueles que apoiam a mentira. O que pratica a mentira é aquele costumaz em proferir, em falar, não só aceitar. Amar é saber que uma coisa é mentira, sustentar e não ser contra. Praticar é você viver a prática da mentira. Então, tanto amar como praticar estava inserido nisso aqui, ó. E outra coisa, eu, Jesus, enviei. Tá vendo a figura de Jesus? Não tem nada a ver com os dias de hoje, que o Jesus de Nazaré não existe, o Cristo ressuscitado não existe, porque os dois eram a personificação do próprio Criador. Então eu falo assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo, ou seja, o meu malaque, o meu mensageiro, para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, ou seja, o resplandecente Lucifer, que Lucifer é portador de luz. A religião quis que você e eu acreditasse que Lucifer era o nome de um ser chamado Diabo. Não. Lucifer, portador da luz. Lucius Ferre, ou Lucius Ferrer, ou seja, portador de luz. Então, o que eu quero dizer é que o livro da vida dos dias de João, da grande tribulação, esse livro, uma espécie de gravar o nome nesse livro, era uma gravação não literal, mas era uma gravação no sentido espiritual, eram aqueles que sobreviveriam à grande tribulação, porque estavam selados pelo sangue, lavados no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Esse para que possam apontava para o futuro. E quem que entrou na cidade pelas portas? Quem que se encontrou com o seu nome escrito no livro da vida? Aqueles que superaram o juízo, a grande tribulação e furaram a bolha do sistema e conseguiu surgir em um mundo totalmente diferente da lei de Moisés, do sistema religioso, o templo caído e o novo templo chamado Evangelho Eterno. Desde lá para cá, eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus no Espírito e que nós vivemos o período do Evangelho Eterno, que aqueles irmãos do passado que não sobreviveram ao juízo gostariam de ter sobrevivido, inclusive Paulo foi um deles, para que pudessem alcançar um mundo totalmente modificado, totalmente livre do sistema, chamado o quê? Período do Evangelho Eterno. Que Deus habita em cada um de nós e nós vivemos totalmente livres do sistema religioso, inclusive com a destruição do templo em Jerusalém. Mas uma coisa eu quero terminar o vídeo chamando a sua atenção. O símbolo máximo do judaísmo, chamado as leis de Moisés, ele foi erguido em Jerusalém, chamado de o Templo de Jerusalém. Quando o templo ruiu, porque Jesus disse que ia ruir, ia cair,
Constantino, anos depois, ele construiu um novo templo chamado de Vaticano, aonde ficou sendo o símbolo máximo do cristianismo. Ou seja, os nossos antepassados construíram um templo físico outra vez, só que dessa vez não mais em Jerusalém, mas em Roma, e chamaram de seu, aonde ficou sendo o símbolo máximo do cristianismo. Cristianismo esse que não foi feito por Jesus, por Deus, e nem tampouco por Cristo, nem pelos apóstolos, nem pelos discípulos. O livro da vida não é um livro que está no céu com seu nome lá, não. O livro da vida foi uma espécie de livro espiritual aonde estava escrito, no sentido, claro, espiritual, o nome daqueles que iriam superar o juízo e viver um novo tempo, Evangelho eterno. Porque o livro da vida, ele estava inserido no período do juízo de Deus contra Israel, entre 66 e o ano 70. Meados do ano 66 e o ano 70. Não é 1966, não. É o ano 66 depois de Cristo. Deus abençoe e não seja enganado com mais essas mazelas do sistema para conseguir prender você a eles. Deus é o nosso Criador e Ele mora aqui, ó. Deus abençoe. Amém.